No dia 7 de setembro de 1957, a praia de Toninhas, Ubatuba, litoral norte de São Paulo, foi palco de um evento curioso, talvez até mesmo extraterrestre. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui na Operação Fogo no Céu. Segundo os relatos da época, um objeto voador em altíssima velocidade estava prestes a se chocar com a água quando conseguiu, enfim, realizar repentinamente uma manobra para cima e evitar o impacto. Porém, o objeto, por alguma razão desconhecida, acabou explodindo logo em seguida. Após a explosão, vários estilhaços caíram no mar e na areia da praia de Toninhas, próximo aos banhistas que ali estavam. Algumas pessoas recolheram fragmentos do incidente, relataram que se tratava de um material leve como papel, porém de aspecto metálico. Um morador nas proximidades da praia de Toninhas, que teria testemunhado o evento, enviou uma carta anônima para o jornal O Globo, contando detalhes sobre o ocorrido. No envelope, endereçado ao colunista Ibrahim Suede, tal morador colocou alguns dos fragmentos recolhidos na praia. Eu vou ler o texto da carta na íntegra. Como leitor assíduo do jornal, quero proporcionar-lhes um verdadeiro furo jornalístico a respeito dos discos voadores, se é que acredita na existência deles. Até alguns dias atrás eu mesmo não acreditava, mas enquanto pescava na companhia de vários amigos em Ubatuba, vi um disco voador aproximando-se da praia numa velocidade incrível, prestes a chocar-se contra as águas, quando num impulso fantástico elevou-se rapidamente e explodiu. Atônitos, acompanhamos o espetáculo de chamas e fragmentos que mais pareciam fogos de artifício. Esses pedaços caíram quase todos sobre o mar, mas muitos caíram perto da praia, o que facilitou o recolhimento de uma parte do material. Aqui anexo uma pequena amostra do material que não sei a quem devo confiar para análise. Nunca li artigos que relatassem sobre pedaços desprendidos de UFOs, a menos que as autoridades militares tenham também impedido essas publicações. Certo de que este assunto muito lhe interessará, mando-lhe 2 cópias desta. Esses fragmentos eventualmente ficaram em posse de um ufólogo, que a gente vai falar mais adiante, e eles foram então enviados por esse ufólogo ao então Departamento Nacional de Produção Mineral, órgão do Ministério da Agricultura, sob responsabilidade da química Luísa Maria Barbosa. Ainda em setembro daquele ano, 1957, a Luísa Maria produziu um laudo que afirmava o seguinte, abre aspas, a análise espectrográfica revelou a presença de magnésio em alta concentração e ausência de qualquer outro elemento metálico. Fecha aspas. Não se conhecia na época e não se conhece até hoje nenhum evento natural que possa normalmente produzir magnésio em tamanha pureza. Então, isso foi tomado como evidência de que aquilo foi manufaturado. Nas décadas seguintes, outras análises foram analisadas e para comentar sobre essas análises, fazer um pequeno histórico e trazer resultados relativamente novos, eu vou falar agora sobre um artigo que foi publicado em 2022 e que traz coisas bem interessantes que podem lançar bastante luz sobre o mistério de Ubatuba em 1957. Tá, então o artigo que eu quero trazer hoje é esse artigo aqui, ó, publicado em 2022 pelo Robert Powell, Michael Swartz, o Mark Rodheiger, ou Rodhier, e Phyllis Budinger. Tá? Tudo uma galera que estuda esses negócios de UAP. E ele se chama Isotope Ratios and Chemical Analysis of the 1957 Brazilian Ubatuba Fragment, que é frações de isótopos e análise químicas do fragmento de Ubatuba de 1957, essencialmente, né? Então, eu não vou ler aqui o artigo inteiro para vocês, mas eu vou fazer um highlight. Eu recomendo a leitura desse artigo, ele não é muito difícil de ler, tá? Então, ele tem aqui os highlights, que a gente, brevemente, do que se trata, né? E o resumo, assim, é um artigo científico bastante comum, né? Eu não vou falar dos highlights nem do resumo, porque senão, para que eu estou fazendo o vídeo, né? Mas, enfim, esse artigo, ele é interessante por quê? Porque ele traz um histórico das análises que foram feitas,
Então ele fala aqui, né, da amostra, então história da amostra, né, sample history. Ele fala lá que quando que aconteceu isso, né, e depois que saiu, é interessante que eles acham que a gente fala espanhol, né, porque eles traduziram o globo para El Globo. E a matéria que foi publicada ali no dia 14 de setembro, né, fragmento de um disco voador. E daí ele conta um pouco da história dessa amostra e ele fala, inclusive, né, da análise aqui que foi realizado naquele departamento de produção mineral que eu acabei narrando anteriormente. O ufólogo em questão, que eu disse, é o Fontes, né, é o Olavo Fontes, se eu não estou enganado. Ele fala aqui, em algum momento, essas 3 amostras, né, cinzentas e tal, parecendo metal, foram recebidas pelo jornal e então entregues ao Dr. Olavo Fontes, que era um ufólogo ali da época, que depois ele pegou, ele mandou ali para aquela moça química que fez a análise, e depois ele mandou também amostras para o Aerial Phenomenon Research Organization no final de 57. Daí em 87 uma outra pessoa passou essas amostras para um cara de Stanford, e então esse cara de Stanford passou as amostras para os autores desse artigo atual de 2022, tá? Então esse é o histórico da amostra e como chegou nessas pessoas. Então ele conta aqui aqueles resultados do governo brasileiro, né, que eu citei para vocês, que deu que tinha muito magnésio, e daí é o interessante, né, porque eles falam que é daí que vem essa ideia de que você tinha 100% de magnésio puro, só que na verdade aquela análise que foi feita lá em 1957, ela não poderia detectar elementos traço numa concentração baixíssima. Então é por isso que deu 100% magnésio, né? Mas tinha outras coisas ali. Então, em 1958, no Oak Ridge National Laboratories, por uma série de pesquisadores, foi feita novamente uma análise de composição, ainda não uma análise isotópica, né? Para ver o que tinha ali. E os resultados eles mostraram que realmente você tinha uma alta concentração de magnésio, 99,8% de magnésio foi o que eles encontraram, e eles detectaram ali alguns elementos traço. Elementos traço, gente, quando a concentração é baixíssima, né? Então encontraram, por exemplo, ferro, silício, alumínio, cálcio, cobre também. E algo que é interessante, que nesse report de 1958, eles falaram que havia fissuras ali naquele retículo cristalino de magnésio que indicavam oxidação a temperaturas elevadas. Ou seja, lembra que o pessoal que viu disse que aquele negócio explodiu, né? Então aquilo deve ter chegado em temperaturas realmente elevadas, isso deixa uma assinatura no magnésio, e daí eles viram e corroboram então que alguma coisa aconteceu. Então provavelmente aquela questão da explosão é verdadeira. Beleza? Depois, em seguida, em 61, tem a Dow Chemical, que ela faz um teste. E os resultados, mais uma vez, alta pureza de magnésio, 99,98%, com traços de estrôncio, bário, em concentrações, né, traço aí, 30 partes por milhão, e cálcio a 100 partes por milhão, concentração baixíssimas dessas impurezas, né? Em fevereiro de 1968, a Universidade do Colorado, o grupo de estudos de UFOs, né, o do Comitê Condon, eles fizeram mais uma série de análises. Mais uma vez foi confirmada a alta pureza de magnésio, 99,9%, concentração ali também baixíssimas, alguma concentração de estrôncio, né, a 500 ppm, bário e uma série de outros que não vou ficar listando tudo aqui porque o meu tempo não é infinito. Mas beleza. Depois a gente tem um histórico de outros testes. Tem um teste aqui que procurou por muitos elementos, ele encontrou 37. Só que assim, gente, se você tiver uma análise sensível o suficiente, você vai encontrar qualquer coisa, essencialmente. Então isso não significa muito, né? Isso até é comentado aqui no artigo. Se você fizer uma análise sensível o suficiente, você vai encontrar uma porrada de coisa que não vai significar nada, porque elas estão ali por acaso, não porque foram adicionadas. Mas a adição de estrôncio é curiosa, porque ele parece estar nos níveis significativos, né?
Então aqui eles dão um sumário, que essas amostras de Ubatuba têm aproximadamente 99,8% de magnésio e dois elementos traços principais, que é estrôncio e bário. E presente em concentrações menores você tem zinco, cobre e chumbo e estanho também. Importante dizer, o uso de estrôncio enquanto um elemento traço no magnésio tinha sido feito pela própria Dow Chemical, que realizou a análise desse fragmento. Eles faziam isso, mas na época não era considerado uma prática normal, tá? Em 1957. Só que isso é um ponto importante, porque algumas pessoas falam, e isso não é verdade, dizem que é impossível aquela pureza de magnésio ter sido feita em 1957 e com impureza de estrôncio. Isso não é verdade. Era possível, e era possível ter aquela inserção ali de estrôncio. A própria Dow Chemical fazia isso. Só que, assim, não era uma prática normal, mas que era impossível, isso não é verdade. Era possível sim. Beleza. Agora, a gente fica com o ponto principal de que a gente ainda quer saber de onde vem isso. Um ponto pacífico que a gente pode dizer é que essa amostra, se ela for genuína e vier do UFO lá de Ubatuba, ela foi produzida. Isso não é uma coisa que a natureza fez. Alguém fez isso. Agora fica a pergunta, foi terrestre ou não foi terrestre? É isso que vocês querem saber, não é? E existe uma coisa que a gente pode fazer, que é a análise de isótopos. Por quê? Vocês sabem, aqui é uma aulinha de física muito rápida. Vocês sabem, cada elemento químico tem um número fixo de prótons. O hidrogênio é 1, o hélio é 2, o lítio é 3 e assim sucessivamente. Só que os elementos eles variam em massa. Tá? Por quê? Porque a massa, essencialmente, você soma prótons e nêutrons. Nêutrons e prótons têm uma massa muito similar um ao outro. Então, você tem diferentes isótopos, são o mesmo elemento, porém com massas diferentes. Por quê? Porque você tem mais ou menos número de nêutrons. Então, você não muda de elemento, mas muda a massa. Então, a gente consegue saber com muita precisão qual é o range, né? Qual é a variação na quantidade de isótopos de um determinado elemento que a gente encontra na Terra, ou que a gente encontra no Sistema Solar. Então, se esse range, né? essa quantidade de valores, né? Essa gama de valores for diferente das concentrações que a gente encontra aqui na Terra, ou das proporções, isso indica de que isso pode ter sido ou alterado propositalmente, essa quantidade isotópica, ou que isso vem de um outro sistema que não faz parte da Terra, que não faz parte do Sistema Solar, porque diferentes sistemas estelares, eles vão ter diferentes proporções de isótopos. Aqui a gente vai falar muito do magnésio. Então, isso é uma parte bastante importante, porque é muito raro ter material de UFO, e quando se tem que fazer esse tipo de análise para ver se o material é condizente com o material que foi produzido na Terra ou não. Ao contrário do que as pessoas pensam, tem como saber, tá? Óbvio que ele, por si, ele não pode provar se é um objeto extraterrestre, porque, como eu falei, você pode modificar isso propositalmente. Mas se você encontra algo que está fora do que é os padrões para a Terra, é um indicativo de que pode ser de outro lugar. Então, beleza. Foram feitos alguns testes aí de isótopos anteriores, e eles deram resultados que esse artigo de 2020 ele considera um pouco inconclusivos, mas ainda assim eles já apontavam para a ideia de que não, isso não é extraterrestre. Então a gente tem sumarizado nessa figura aqui, o que está sendo plotado. No eixo horizontal você tem magnésio 25 dividido por magnésio 24. Magnésio 20, isso aqui eu acho que eu tenho que dizer para vocês, a gente vai ter uma tabela aqui. O normal de se ter o magnésio é 78, o magnésio 24, o elemento mais comum na natureza, né, aqui na Terra, pelo menos. É 78,29% de todo o magnésio que tem aqui é o magnésio 24, né, a massa 24. Aí 10% é magnésio 25 e 11,01% é magnésio 26. Então, quando a gente encontra diferenças significativas disso, a gente encontraria evidência de coisas que estão vindo de um sistema que essas proporções não são iguais à da Terra, ou seja, pode ser de outro lugar. Esse plot aqui, que é já de um dos estudos que analisou isso,
ele já mostra, aqui em verde é o nominal, que é as concentrações terrestres, e eles já mostram que está todo mundo ali na mesma linha, que na real, né, não tem muita diferença, o magnésio parece ser terrestre. Mas enfim, aqui tem um outro plot que mostra, e eles são essencialmente idênticos, né? O primeiro aqui é o de Ubatuba, e os outros são outras amostras, sabidamente terrestres, e você vê que é muito parecido, então já dá indicação de que esse magnésio é realmente terrestre. Mas, enfim, está todo o sumário ali, se você quiser ler, mas eu quero falar dos resultados que esse artigo teve, né? Então, eles quiseram fazer uma parceria com universidades, mas as universidades, quando ficaram sabendo qual era a fonte desse material, não ficaram muito felizes, não quiseram fazer. Então, eles tiveram que pagar para laboratórios privados poder realizar essas análises. Então, o que eles fizeram? O primeiro foi o laboratório Cerium, em Austin, no Texas. E daí eles... um ponto importante aqui, gente, é que eles têm que remover a capa, né, a camada superficial dessas amostras, porque ela acabou sendo contaminada, né? Ela não foi guardada desde sempre com todo o cuidado que deveria. Então eles não podem fazer uma análise da superfície, tem que pegar do interior da amostra. Então fizeram isso, eles tomaram todos esses cuidados. E o resultado que você tem aqui do Cerium, tá? Tá na tabela 2. Percebam, magnésio 24. A abundância nominal é o que a gente encontra na natureza normal. 78, na natureza, quando eu digo aqui na Terra. 78,99. E no fragmento de Ubatuba, eles encontraram 79,31. Então a gente tem uma pequena diferença, né? Uma pequena diferença de uns poucos, nem um ponto completo, né, de diferença. O magnésio 25, o normal é 10, eles encontraram 10,10. O magnésio 26, o normal é 11,01, eles encontraram 10,58. Alguma diferença. Agora, por que essa análise cientificamente não tem valor algum, para ser bem sincero? Porque, como eles próprios reconhecem aqui, o Cerium não forneceu erros padrão de medida. Porque quando você faz uma medida química, seja de concentração ou de qualquer coisa, isso não é só química, física, enfim, ciência no geral, você sempre tem um intervalo de confiança. Então, você não dá só um número e pronto, acabou. Esse número... Não. Você diz, pode ser tanto, esse valor aqui é uma média. Mas ele pode ir até tanto. Então, por exemplo, eles encontraram 79,31. Mas, se o erro deles for de meio ponto, que a gente está considerando aqui, o que vai acontecer? Vai estar dentro do normal, vai estar dentro do esperado. Como eles não têm um intervalo de confiança, isso aqui não significa nada. Não dá para dizer nem se é diferente, nem se é igual. Se é para assumir uma hipótese, que seja a mais plausível e a mais simples de que é igual, né? Hipótese nula, vamos dizer assim. Então, esse resultado desse primeiro laboratório não é legal porque não tem, além dos números serem praticamente iguais ao que se encontra na Terra, você não tem um intervalo de confiança. Então, isso não vale nada, para ser sincero. Eles perceberam. E aí eles fizeram não só para o magnésio, eles fizeram para os elementos traço também. E daí eles viram que tem uma concentração bem estranha de estrôncio, mas mais uma vez, não tem erro padrão, a gente não tem como saber a confiabilidade disso, e não existe nenhum padrão também nesses elementos de elementos traço. Então tem uns que estão acima do normal, outros estão abaixo, a gente não sabe se é um erro de medição, enfim, lá no final do artigo eles vão dar uma luz sobre isso. Mas enfim, esse primeiro resultado, muito, muito triste, não vale de nada. Daí o que eles fizeram? Eles levaram para outro laboratório porque eles perceberam, eles falaram, gurias, não dá, né? E daí eles mandaram para outro laboratório, um laboratório em Cleveland, e aí o que acontece? Os resultados de Cleveland são consistentes com abundâncias terrestres para o magnésio 26 e o 25, que são os isótopos menos comuns, embora não exatamente para o magnésio 24. E esses resultados, eles estão aqui, na tabela deles. Então, beleza, o Austin tem o de Austin, no Texas, é aquele outro laboratório, né? Que não tem intervalo de confiança. E tem o de Cleveland aqui. Eles encontraram uma média lá de, sei lá, 79,28 e com intervalo de confiança
esse valor fica de 79,16 a 79,40, né? Então, a gente tem ali uma pequena diferença para o magnésio 24, né? Então, mas não é também uma diferença assim, meu Deus, mas eles usam ali, né? Não exatamente. Então, beleza, porque no intervalo inferior deu 79,16 e a abundância média aqui, nominal, né, comum, 78,98. Então, estaria fora desse intervalo de confiança. Mas você vê que é uma diferença muito pequena e também quando você vai para o magnésio 25 e 26, realmente os isótopos, o intervalo de confiança está dentro do esperado, então não diferem significativamente, tá bom? Mais uma vez, mesmo que essa diferença seja real e não seja um erro de laboratório, ainda existe essa possibilidade, erro de medida, né, não de laboratório necessariamente, ainda existe a possibilidade de processos de manufatura alterarem a composição isotípica de isótopos, né? Não precisa isotópica, né? Não precisa necessariamente invocar alienígena para isso. E, no geral, são valores muitíssimo próximos de valores aqui da Terra. Então, isso o artigo vai concordar. E aí, eles vão mostrar agora o que acontece aqui se você fizer um plot desse material. É o que eles fazem aqui. Então, nessa figura, mais uma vez, é a proporção de magnésio 25 para 24 e no eixo Y é de magnésio 26 para magnésio 24. E você vê que eles caem tudo numa linha aqui, que é a linha do valor esperado, né? O que seria esperado, justamente dá para traçar essa linha aqui. O nominal é a linha em vermelho, o nominal, mais uma vez, é aquela concentração comum. E você vê aqui, ó, tem do rio, do Amazon River, Rio Amazonas? É para ser, né? E daí tem o fragmento de Ubatuba, uma amostra lá do Sturrock 97, um dos estudos, e Ubatuba, o Cleveland, que é o do laboratório de Cleveland. E percebam, o de Austin está aqui embaixo, fora do esperado, mas não muito, mas fora do esperado. Só que eles falam que isso aqui, eles não confiam muito no resultado desse laboratório e, mais uma vez, não teve intervalo de confiança. Então, se é para ficar com algo de confiança, que seja o laboratório de Cleveland. E ele mostra que as proporções, né, entre isótopos de magnésio são muito similares ao que seria esperado se aquele negócio que explodiu fosse da Terra. Então, nenhuma evidência de que o magnésio que veio seja necessariamente extraterrestre. Pelo contrário, está tudo muito dentro. Mas aqui a gente tem uma pequena diferença, porque o valor aqui do intervalo de confiança, o valor nominal está fora desse intervalo, então, na verdade, esse magnésio não é terrestre. Gente, é aquela coisa. Eles fizeram essa outra figura porque isso aqui é uma medida pontual. Na natureza nunca é um ponto, é sempre uma variação. Então, mesmo a abundância de magnésio 24, ela varia um pouco de lugar para lugar. É por isso que você faz um gráfico de proporções de isótopos, né? Então, é isso que está sendo feito nesse gráfico aqui, ó. Quando eu tenho 0,1270, essa proporção entre magnésio 25 e magnésio 24, quando é 12,70, eu espero tananã da proporção de magnésio 26 para magnésio 24, e assim sucessivamente, né? Por quê? Porque, como eu falei, não é um ponto único fixo na natureza. Imagina o tamanho do planeta Terra, que tem uma composição geológica complexa, isso vai mudar de ponto para ponto no planeta. Tanto é que você pode ver aqui amostras definitivamente terrestres em diferentes pontos nesse gráfico. Por quê? Porque elas têm leves diferenças na proporção de isótopos, mas elas são terrestres, a gente sabe que elas são terrestres, né? Ótimo. Tá, e falando dos elementos traço, como eu falei, não tem uma variação consistente, assim. Uns estão são encontrados em maior quantidade do que seria esperado, outros são encontrados em menos quantidade, em menor quantidade, só que, mais uma vez, isso não quer dizer muita coisa, porque a gente ainda não é uma análise perfeita e refinada o suficiente para esse nível de elemento traço e com tantos elementos assim. Apesar da quantidade de estrôncio ser realmente um pouco estranha. E aí tem uma parte aqui
de discussão, tudo mais, os resultados. E aí eles até dão uma ideia aqui do que pode estar acontecendo para não ter um padrão consistente nos elementos traços. Eles dizem que a dificuldade em obter valores consistentes de isótopos para elementos traços de metais entre os dois laboratórios pode estar relacionada à alta concentração de magnésio nas amostras, que é, aliás, 3 ordens de magnitude maior do que dos metais que são elementos traço ali, né? E isso é o que pode estar impedindo que a sensibilidade ali seja tão efetiva para os elementos traços por causa da quantidade de magnésio que você tem. Então, na verdade, eles até falam aqui que você tinha que fazer um determinado tratamento para você ter magnésio de uma maneira que não atrapalhasse o resultado dos outros elementos, tá? Então, eles falam que nenhuma conclusão pode ser obtida do laboratório Cerium e desses outros aí, quanto aos elementos traços, tá bom? Por causa dessas razões que eu falei. E também a gente não tem, obviamente, uma evidência final sobre os elementos traços, mas uma coisa que persiste ainda. Aqui citando o artigo, todos os testes consistentemente indicam que a amostra tem uma pureza de magnésio, assim, bizarra, 99,88 de magnésio puro, com traços de estrôncio, bário, zinco e cobre. Aí ele fala mais uma vez que impureza de estrôncio não é normal, não é um produto normal, um produto, né, um byproduct é um produto colateral, não, um subproduto de manufatura do magnésio e teria sido adicionado de propósito. Então aquele estrôncio que tem a mais ali, ele foi adicionado, tá bom? Só que, repito, a Dow Chemical já era capaz de fazer isso em 57. Em algum lugar no mundo, outros lugares seriam capazes também de fazer aquilo. Então, se existe algum mistério, aquele magnésio não é extraterrestre, aquilo que explodiu não é extraterrestre. Agora, é como eles acabam dizendo aqui, ainda há um mistério de se saber o que um magnésio com tanta pureza, com adição de estrôncio, estava fazendo no Brasil em 1957. É realmente estranho. Para finalizar, tem uma apresentação aqui do Robert Powell, que ele explica esse artigo muito melhor do que eu, porque ele é um autor, né? E ele diz algumas coisas que eu gostaria de enfatizar como mensagem final. Ele fala ali aos 9 minutos e 24 segundos, mais ou menos, ele diz que, abre aspas, no ano de 1957, os únicos lugares que poderiam ter feito aquele magnésio naquela pureza teriam sido Dow Chemical ou algum laboratório de uma grande universidade, fecha aspas. Ou seja, seria possível, não é impossível que fosse feito na Terra. O mistério é saber por quê, mas que era possível, era. E depois ele também vai falar ali, já perto dos 10 minutos, abre aspas. Outra coisa interessante aqui é o estrôncio. Ninguém havia adicionado estrôncio ao magnésio em níveis vestigiais, exceto o Dow Chemical, e eles só tinham feito isso em ambiente de laboratório. Então ainda fica a pergunta, como o magnésio com esse grau de pureza apareceu em Ubatuba, no Brasil, em 1957? Ecoando ali o final do artigo, tá bom? Então, gente, essas são as minhas colocações sobre o mistério de Ubatuba. Para mim não tem nada de extraterrestre ali. É um mistério ainda de saber por que aquilo, o que era aquilo que as pessoas viram que explodiu, porque parece que realmente algo explodiu, as pessoas coletaram os pedacinhos, tem um magnésio em uma concentração bizarra ali, com algumas impurezas de estrôncio, mas não é extraterrestre. O que era? Eu não sei. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e muito cuidado com o fogo no céu.